Oi pessoal, nessa aula da disciplina de interações a gente vai tratar sobre predação. Nós já tratamos na aula anterior sobre herbivoria, e lembrando que predação e herbivoria são tratados nos livros textos de ecologia geralmente em conjunto, né, por algumas questões de semelhança que a gente já abordou, que a gente vai dar uma relembrada rápida também hoje. Então a ideia de predação é que tem um animal, um predador, né, que ativamente busca na sua presa, né, isso é o mais comum, né, e daí ele mata a presa e consome a biomassa dela. A diferença para a herbivoria, a principal que a gente discutiu, é que o herbívoro não necessariamente, e na verdade raramente mata, né, a presa. Raramente o indivíduo morre, ele apenas tem a sua biomassa removida. E é bem difícil a gente imaginar um evento de interação ecológica onde um animal consiga remover um pouco de biomassa de um outro animal sem que ocorra a morte, né? Então essa é a grande diferença. Mas a gente vai ver que tem algumas outras também interessantes aí. Então a gente já tratou dessa questão de exploração, né, de recurso, né, que tem a ver, predação e herbivoria tem a ver com recursos. Restrição de dieta, a gente falou um pouquinho, a gente vai detalhar mais hoje. Distúrbio, resiliência e resistência são conceitos que foram mais relacionados com a aula anterior, com herbivoria. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais de restrição de dieta, que é bem mais importante quando a gente considera aqui a questão de predação. E daí aqui os exemplos de predação que a gente falou, que são quando os animais matam outro animal para consumir a biomassa, e herbivoria, quando não ocorre morte, né, do indivíduo do par que tem o sinal negativo lá na interação que a gente discutiu sobre isso, que nem sempre é negativo também, né, e tem toda uma discussão em volta disso, mas enfim, se a gente considerar de forma simples que herbivoria e predação são relações biológicas ou ecológicas antagônicas, né? Ou seja, alguém perde, não são mutualísticas no sentido mais amplo da palavra. Aqui quem está perdendo no par é a planta, mas a planta não tem morte do indivíduo, né? É diferente. Por isso que a gente falou de alguns exemplos que são um pouquinho menos lineares, como por exemplo aves granívoras, né? Que elas consomem biomassa vegetal, elas não matam o indivíduo mãe, digamos assim. Esse indivíduo que tem essas folhas aqui, ele não morre, né? Ele não morre. Quem morre, na verdade, é o grão que está ali, né? É o embrião dentro do grãozinho de uma ave granívora, que geralmente ela inviabiliza aquela semente ali, e daí aquilo ali é um indivíduo pronto, ele morre e tal, mas isso aqui é preciosismo, assim, a gente vai ficar em coisas mais lineares. E aqui o exemplo clássico que vai ter em qualquer livro texto de ecologia que vocês pegarem para estudar, que são as dinâmicas de presa e predador. O exemplo clássico é do lince do Canadá, e é dessa lebre, né? Dessa lebre. E isso aqui, isso tem tudo que é livro texto de ecologia, porque tem uma série de dados bem impressionante, assim, lá do meio do século XIX até bem pouco tempo atrás e tal, até o final do século XX, que mostra a variação em milhares de lebres e a variação de população de lince também. Obviamente a população de lebre é bem maior do que a de lince, né? A gente vai tratar sobre isso brevemente, assim, sobre pirâmides tróficas e tal, que vocês já viram na graduação isso também, mas importante lembrar, no caso de ecossistemas terrestres, né? Geralmente o nível trófico superior, ele tem menos indivíduos, muito menos indivíduos que o nível trófico inferior. Nesse caso aqui não é produtor e consumidor, que é mais evidente a diferença, mas sim presa e predador. Então, predador tem um número menor, geralmente. Aqui a dinâmica, né? Em vermelho, a dinâmica da população de lebres, vocês veem que tem um ciclo, dá para ver claramente que tem um ciclo aqui, né? E a dinâmica da população de predadores, que também tem um ciclo, que não é tão sobreposto com o de lebres como a gente gostaria de pensar em modelos, né? Mas esse ciclo está aqui e tem sim uma grande sobreposição, né? O que o senso comum nos diz, né? Nos diz que quando eu tenho muita lebre, eu vou ter mais presa disponível para os linces, né? Os linces vão predar mais, vão ter mais alimento, vão ter mais possibilidade de se reproduzir, né? E vão aumentar a sua população. Uma população grande de lince reduz a população de lebres por ter uma predação aumentada, certo? E isto
basicamente assim o que explica a dinâmica predador-presa, né? E com o aumento da população de predadores, é evidente que vai acontecer a redução da população de presas. A gente vai ver mais um pouquinho além na aula, que tem modelos matemáticos que explicam essa relação também, modelos clássicos, você deve ter visto na graduação, não vou focar muito nisso, tá? A ideia aqui é mostrar que, na verdade, apesar de parecer tão trivial essa relação aqui, o que os dados mostram é que quando eu tenho esse pico de taxa reprodutiva de lebres, esse pico de taxa reprodutiva ele não ocorre, de forma concomitante com a densidade mais alta da população de lebres. Então vejam como isso aqui é interessante, né? Eu tenho aqui o pico, daqui a densidade, né? O pico da densidade de lebres nesse ponto aqui, né? Vejam que o pico da taxa reprodutiva é bem antes daquele ponto lá, né? No tempo. E logo depois desse pico de densidade de lebres, ocorre uma queda grande, né? Ocorre uma queda grande da taxa reprodutiva. Então, como é que isso aqui é explicado? Bom, em parte isso aqui é explicado pela questão dos predadores. O que não está sendo mostrado nesse gráfico aqui é que tem um aumento da população de predadores que acompanha o aumento da população de lebres, né? E o aumento da população de predadores, ele explica essa queda aqui da taxa reprodutiva das lebres. Além disso, tem outras variáveis, pessoal. Teria outras variáveis que a gente poderia pensar. Se vocês derem uma paradinha no vídeo e derem uma pensada agora aí, o que explica, por exemplo, hipóteses, né, que a gente pode criar que explicariam que logo depois de um pico de densidade populacional, eu tenho uma redução das taxas reprodutivas, né? Por que isso aconteceria? Bom, se eu tenho um pico populacional, eu tenho mais indivíduos, né? E eu vou ter cada vez mais indivíduos se reproduzindo, eu deveria ter um aumento da taxa reprodutiva. Por que diminui? Tem algumas coisas interessantes de serem testadas, que são importantes de serem testadas, por exemplo, que é a questão de recurso, né? De repente eu tenho muito herbívoro e eles começam a provocar uma depleção do estoque de biomassa que eles consomem, né? Poderia ser uma explicação, é importante a gente testar isso, a gente não pode atribuir simplesmente a variação da população de lince isso, né? Eu esqueci de comentar quando eu falei no slide anterior que tinha só esse gráfico de cima aqui, esses dados aqui, eles não são de pesquisadores propriamente ditos, tá? Esses dados têm uma história interessante, se vocês lerem no livro do Ken, esse gráfico aqui é do Ken, da versão em inglês do Ecologia do Ken, que eu tenho ela em casa aqui, daí eu uso para preparar as aulas e tal. E tem a história, e no paper desse aqui que está citado aqui, de 37, aqui também tem essa história, que isso aqui são dados históricos, né, dessa empresa, da Hudson Bay Company aqui, que eles recebiam caça dos nativos americanos, nativos canadenses, populações nativas e tal, e também de populações recém-assentadas lá, né, naquelas regiões lá, de caça, tanto de lince quanto de lebre, né. Então eles têm na empresa esses dados anotados lá, e isso daqui é feito com base nesses dados aí, estimativas populacionais baseadas em dados da empresa. E depois, claro, teve um trabalho científico, né, publicado que reportou esses resultados aqui, né, que tinha taxa reprodutiva e tal, e também usou esses dados para fazer cálculos, enfim, esses dados aqui foram utilizados para modelar bastante coisa em ecologia, ali no final do século XIX e início do século XX. Bom, mas aí o interessante da gente saber é que eles testaram isso que eu falei para vocês, né, que o declínio, né, nas populações de lebre não era devido à falta de comida em várias populações, não em todas, né? Em algumas sim, né? Mas não em todas. E além disso foi realizado um experimento em campo onde era adicionada o que eles chamaram de high quality food aqui, que eram alimentos altamente calóricos, né? Melhores muitas vezes do que o que era disponível em média para as lebres, né? Para ver se isso impedia o declínio das populações. Olha que interessante, né? Eu forneço recurso para a população de herbívoros para ver se eu consigo
deter ou impedir, né, o declínio de população de herbívoro. E não aconteceu, né? Não aconteceu, e daí a ideia da hipótese da predação, regulando esses ciclos das lebres aí. Muitas lebres, então, até 95%, né, das que foram encontradas mortas, né, da taxa de mortalidade das populações, portanto, era devido à morte por predadores. E daí não é só lince, né? Tem vários predadores. Então, além disso, interessante de saber que os predadores, eles matavam mais lebres por dia durante o pico e no início do declínio do ciclo populacional das lebres, né? Do que na fase de aumento. Então, por algum motivo, a predação era mais intensa durante o pico, né? Durante o pico reprodutivo. Basicamente, isso aqui é explicado, a gente vai ver mais além, pela questão de densidade, né? Pela questão de densidade e uma questão probabilística, na verdade, né? A gente tem, quanto mais lebres eu tenho no espaço, né, disponíveis no ambiente, né, maior a probabilidade de um predador encontrar uma lebre, né? Então aumenta a predação. Então é perfeitamente esperado que aconteça algo assim. Não essa explicação neutra, isso só baseada em densidade, não é a única, tá, pessoal? Tem trabalhos que mostram que tem outras explicações também, mas é uma das explicações. Então, esse trabalho clássico falando sobre a questão de densidade populacional, ou melhor, de ciclos populacionais, né, de predadores e presa, que grande parte da ciência ecológica ali no início do século XX foi baseada nisso aqui, e se utilizou muito da questão da predação como regulação dos sistemas ecológicos. A gente vai falar sobre isso mais além. Mas aí o exemplo da predação do lince e da lebre é bem claro. Queria que vocês dessem uma olhada nessas duas imagens para vocês darem uma pensada se o que vocês estão vendo é predação. Porque o que vocês estão vendo aí? Aqui vocês estão vendo um peixe com um isópode aqui, que fica grudado nesse peixe aqui. E o que esse isópode faz? Ele consome biomassa desse peixe. Esse bicho fica consumindo biomassa, grudadinho ali. Portanto, ele está removendo biomassa. Então, o que ele está fazendo? Né? O que esse isópode é? Ou o que essa relação que vocês estão vendo é, em termos de relação ecológica, né? De interação ecológica? Que relação é essa naquele nosso quadrinho de relações lá da primeira aula, né? Bom, alguém está ganhando aí, né? O isópode está ganhando, porque ele está removendo biomassa do bicho. E o peixe, ele está perdendo biomassa ali. Então, a gente vê que é uma relação desarmônica, ou antagônica, né? Desarmônico é bem antigo, lá dos anos 90, isso. E daí a gente tem um mais e um menos aí, né? Então, exatamente como é a predação, ou herbivoria. A gente vai considerar isso aí como predação ou herbivoria. Esse animal está removendo biomassa do outro animal, né? E removendo biomassa, ele está fazendo o quê? Fazendo o pastoreio, né? Se a gente for levar em termos estritos, que nem a gente falou de herbivoria, a diferença de um herbívoro para um carnívoro, para um predador, é que o predador mata o animal e consome. Mata a presa e consome, né? Parte dela ou toda ela. O herbívoro, ele pastoreia, ele vai removendo biomassa e não mata o indivíduo, né? Aquele bicho está fazendo isso. Tá, vocês já sabem, provavelmente todos vocês estão fazendo cara feia porque eu estou falando, porque vocês sabem que é óbvio que essa relação aqui é uma relação de parasitismo, né? Mas vejam que a diferença de parasitismo para herbivoria e predação, ou a diferença não, mas os pontos de contato entre as interações são grandes, né? São grandes, são conceitualmente bem semelhantes. Assim, tem várias coisas que são semelhantes. Isso que vocês estão vendo aqui é um pulgão, é um sugador, um insetinho sugador, né? Um afídeo, acredito, se eu não me engano. Ele fica sugando biomassa vegetal, né? Ele fica lá sugando e tal. E vocês estão vendo que o corpo dele interno aqui, a parte interna do abdômen, está tomada completamente de larvas, estão vendo? O que essas larvas estão fazendo aqui? Elas estão se alimentando dos órgãos internos desse bicho aqui. Então estão comendo os órgãos internos ali e ele está quase estourando aqui, né? Coisa doida isso aqui. Por que isso aqui acontece? Bom, tem uma vespa, que é essa espécie de larva aqui, nesse estágio dela larval. A vespa vem aqui quando ela é adulta, ela tem um ovipositor que é bem agudo, assim, é uma seringa, um negócio quase.
e ele enfia o ovipositor aqui no afídio e ele coloca ovos dentro do bicho. E daí os ovos, né, várias centenas de ovos, como vocês estão vendo, né, vão perdão, se desenvolvendo, e daí essas larvas aqui, esse estágio intermediário antes de emergir vespas aqui, né, elas comem, né, a biomassa do bicho aqui dentro. E o bicho está vivo, né, ele continua sugando líquidos vegetais, aí, tal, seiva da planta, e se alimentando, e esse alimento está indo direto para essas larvas aqui, porque elas estão comendo o bicho por dentro. E elas consomem todas as partes não essenciais, digamos assim, né? Todo o sistema nervoso, a parte que faz o bicho continuar andando aí e consumindo biomassa, continua intacta. E o que vai acontecer é que esse animal vai literalmente acabar explodindo. Em algum momento ele vai morrer. E daí essas larvas vão sair daqui, e daí vão passar pelas próximas fases, antes de emergir como animais reprodutivos, né, como vespas, né, em fase adulta. E daí esse é o ciclo desses animais aqui. Bom, o que aconteceu aqui? Esse bicho aqui, essa vespa, está consumindo biomassa desse afídio, né? Tá. Tá consumindo biomassa e por um tempo não mata o bicho, né? Fica pastoreando nele, né? Porque ele está vivo. E eles estão removendo biomassa. Vários indivíduos aqui removendo biomassa. Então tem alguém ganhando, que são as larvas, né? E, em última análise, a espécie de vespa, né? E esse bichinho aqui está perdendo. Já está perdendo biomassa, então é um mais e um menos aí, mesma coisa, que nem nessa relação aqui e que nem uma predação ou herbivoria, né? Qual é a diferença aqui? A diferença é que tem um momento, ou que não é sempre, tá? Mas quase sempre nesse tipo de relação aqui, a vespa, ou as larvas da vespa, vão matar esse bicho, né? Ele vai morrer. E daí ele morreu e os animais consumiram a biomassa dele. Só que é uma coisa meio estranha, porque é uma predação ao contrário, né? Em termos temporais, né? Porque o bicho primeiro consome a biomassa e depois mata, né? Ou mata em consequência do consumo da biomassa enquanto o outro animal está vivo. De qualquer forma, se vocês pararem para pensar em termos teóricos, né? Por trás a teoria por trás da interação é muito semelhante à predação e herbivoria novamente, né? Só que vocês também já devem saber que isso aqui é um tipo de parasitismo, que o nome é parasitoidismo, né? Então essa vespa é uma vespa parasitoide, e animais parasitoides, a diferença dos parasitas ou parasíticos, né, é que os parasitas raramente matam o indivíduo, né, o hospedeiro. Raramente isso acontece. E no parasitoidismo é o contrário, raramente isso não acontece. Com muita frequência, os parasitoides eles levam os indivíduos à morte, né, dos seus hospedeiros à morte. Então, não é tão claro isso. E estudar isso fica menos claro ainda quando a gente estuda de forma sistêmica. A primeira vez que eu estou mostrando um grafo de redes, a gente vai ter uma aula inteirinha para aprender o que é um grafo. Isso aqui não é um gráfico, é um grafo. Né? Entra em teoria de grafos, que é uma parte da matemática super específica e tal, a gente vai falar sobre isso. Que, em última análise, é a ideia de observar e analisar a biodiversidade como redes complexas de interação. Vocês estão vendo uma rede complexa de interação. Cada pontinho aí é um nó, e cada nó representa uma espécie de visitante floral, uma espécie de borboleta, uma espécie de afídeos. Olha aqui os afídeos, né? Olha aqui, ó, afídeo parasitoide primário. Só que daí eu tenho afídeo parasitoide secundário também. Olha só que uma coisa maluca. Eu tenho leaf miners aqui, né? Eu tenho os insetos galhadores também, que são as vespinhas galhadoras e tal. Eu tenho insetos que comem sementes. Eu tenho insetos que são parasitoides dos insetos que comem sementes. Eu tenho roedores, né, que consomem sementes. E eu tenho ectoparasitas de roedores. Olha que legal, né? A gente estuda tudo isso. E as linhas, claro, são as interações observadas entre os nós, né, entre as espécies, que são as esferinhas, aí, os círculozinhos aí. Então, vejam que aqui eu tenho basicamente dois níveis tróficos, que são os produtores, né, que eu tenho plantas aqui, né, isso aqui tudo que está em verdinho aqui são as plantas, né, espécies de plantas, e ligados nas espécies de plantas eu tenho todos os demais níveis tróficos, né. Eu tenho aqui insetos que visitam flores, né. Isso é outro nível trófico, né? E esse nível trófico aqui, ele está... Cada par que vocês estão vendo aí, cada linhazinha individual, um cabelinho desses ligando numa outra espécie,
é uma relaçãozinha mutualística para par, que a gente vai estudar na próxima aula em relações mutualísticas. E cada afídio desses que está removendo líquidos dessas plantas aqui, o parzinho desses é uma relação antagonística. Tem um herbívoro aí, né, removendo biomassa dessa planta aqui. E daí, em cada afídio desse aqui, eu posso ter uma dessas espécies aqui, primárias ou secundárias de parasitoides, né, fazendo aquilo ali que a gente acabou de mostrar, que a gente acabou de discutir, que é o parasitoidismo, né. E, bom, além disso, eu tenho outro herbívoro aqui, que é o roedor, e no roedor eu tenho parasitas. Então, eu tenho aqui múltiplos tipos de interação, né? E a gente vai ver que é bem legal estudar as interações desse jeito aqui, só que é evidente que é muito mais complexo do que eu ficar um tempão falando de uma relação par a par, né? Como a gente estudou, por exemplo, o caso aquele de competição, né, entre o roedor e a formiga, se vocês lembrarem, né? É bem legal estudar par a par as coisas, mas para ver assim big picture, né, para ver padrões emergentes é tri ver estudar isso de forma sistêmica, né, nessas redes complexas, que a gente vai voltar boa parte da disciplina para isso aqui depois. Bom, tanto herbívoros quanto predadores consomem biomassa, né? Herbívoros consomem biomassa vegetal e carnívoros, né, predadores, consomem biomassa animal. Ambos têm um objetivo bem simples, que é obter nitrogênio. Basicamente é isso, né? Energia, né, e tal, mas a gente pensar no elemento mais importante que é obtido por um predador ou por um herbívoro é o nitrogênio. Tanto que a gente compara produtividade de ecossistemas com base em quanto nitrogênio as plantas fixam e tal. Então vejam aqui, por exemplo, xilema. Aqueles afídeos lá, sugadores, esse aqui, ó, ele consome, não sei se esse aqui é um afídeo, mas enfim, eles consomem xilema, por exemplo, ou floema, né? Vejam quanto de nitrogênio tem por peso seco de xilema e floema. É praticamente nada, né? Não chega nem no 1, que é a escala, que é a escala, que é a unidade aqui que a gente vai usar para comparar com outras coisas, né? Ah, mas tem animais que consomem folhas, né? Então, olha só, folha de gimnosperma e folha de angiosperma. Primeiro, folha de gimnosperma tem, na média, bem menos nitrogênio que angiosperma, olha só. Onde que tem ecossistemas dominados por gimnospermas? No hemisfério norte, né? No hemisfério norte, em zonas temperadas, então, sistemas que têm dominação por plantas que são gimnospermas têm menos nitrogênio disponível, né, do que lugares onde tem angiospermas, como qualquer floresta tropical aqui no Brasil, subtropical e tal. Então vejam a diferença de nitrogênio disponível, né? Isso aqui é energia disponível, é uma diferença grande. Sementes. Sementes têm muito mais energia do que xilema ou floema, né? Então, um roedor, por exemplo, que consome uma semente, né? Ao invés de sugar líquidos, ele consome muito mais nitrogênio, né? Muito mais nitrogênio. E depois eu tenho os animais, ó. Os animais podem ter, ou têm em média, 10 vezes mais, né, nitrogênio do que uma planta. Pessoal, qual que é a implicação disso? Básica. A implicação básica e mais intuitiva é que um herbívoro ele tem que consumir muito mais em peso seco, né? Lembrem, isso aqui é em questão de peso seco aqui, né? Um herbívoro tem que consumir muito mais em peso seco de plantas do que um carnívoro tem que consumir de peso seco de presa para atingir a mesma quantidade de nitrogênio, né? Então vejam o tamanho de uma vaca, pessoal. Pensem em quanto que uma vaca tem que comer de planta, quanto que um bisão, esses animais enormes, grandes pastadores, tal, tem que comer de planta para atingir as demandas, né, diárias nutricionais em termos de nitrogênio e tal. Agora pensem num rato. Um rato é um bicho pequenininho e tal, para padrões de mamíferos, né? E ele vai lá e o roedor tem que consumir biomassa vegetal também. Ele consome bastante biomassa vegetal, né? Ele consome muito fruto e tal. Agora pensem num bicho que preda o rato. Ele vai consumir muito menos indivíduos de rato para suprir as necessidades dele, muito menos indivíduos da população de roedor que ele está predando, para conseguir o nitrogênio em comparação com o que o rato precisa consumir de plantas, né? Então, essa diferença aqui, pessoal, gera algo muito, muito importante, que a gente já falou sobre isso. É a diferença de que herbívoros, a maioria deles são especialistas e a maioria dos carnívoros são generalistas, né? Por que que isso acontece? Bom, a primeira coisa é assim, pense que um carnívoro
ele obtém bastante nitrogênio de praticamente qualquer presa, né? Porque as presas têm muito mais nitrogênio do que plantas, né? Mas essa não é a única explicação, né? A explicação mais interessante, que mais se encaixa no que a gente precisa falar aqui na aula de hoje, tem a ver com uma coisa chamada teoria do forrageio ótimo, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar e conheçam bem, é só uma revisão rápida aqui. A teoria do forrageio ótimo é uma das bases, né, para explicar de por que os herbívoros são geralmente especializados e os carnívoros geralmente são generalistas. O forrageio ótimo leva em conta dois fatores: a taxa de encontro e o tempo de manuseio. Taxa de encontro do quê? A taxa de encontro entre o herbívoro e quem vai herbivorar, né, a planta que ele vai comer, ou entre o predador e a presa. Então pensem, qual é a probabilidade ou qual é a taxa que um herbívoro consegue encontrar biomassa verde para ele comer? Ah, é tanto. Qual é a taxa que um predador consegue encontrar presa para ele comer? É tanto. Qual é que é maior? É óbvio, né? Na maioria dos ecossistemas, pelo menos, né? Que o herbívoro tem uma taxa de encontro muito maior, né, com a planta que ele consome, porque, como a gente já falou, os níveis tróficos mais baixos, lá inferiores numa pirâmide, né, ou numa teia trófica, que são as plantas, né, os produtores, eles têm uma abundância muito, muito maior, com exceção dos sistemas aquáticos, né, marinhos, enfim. Mas a ideia é que a probabilidade de um herbívoro encontrar uma planta para comer é muito maior do que de um carnívoro encontrar uma presa. Tempo de manuseio. Um herbívoro, ele rapidamente remove, na maioria das vezes, a biomassa da planta que ele está comendo. Né? Rapidamente remove. Um carnívoro, ele potencialmente tem que interagir muito mais com a presa dele para remover biomassa. Isso, inclusive, cria oportunidades de nicho trófico, aí, como vocês conhecem, por exemplo, a questão clássica, que tem tudo que é documentário, uma vez por dia deve ter isso nos canais Discovery, National Geographic e tal, que são as hienas, né, que ficam em volta de presas recém-abatidas de leões, por exemplo, né. Então os bichos sabem, né, teoricamente, entre aspas também, né, que o leão vai demorar ali para forragear, que não é uma coisa trivial, que ele não mata e engole o bicho inteiro, né. Então ele vai tirar proveito daquele tempo de manuseio ali, né. Bom, então basicamente é isso, pessoal. A ideia é que a teoria do forrageio ótimo, a gente vai falar um pouquinho dela, da teoria em si, né, que eu não falei ainda, na verdade. Mas um herbívoro, ele tem uma taxa de encontro muito maior, né, do que um predador com o recurso dele. E o tempo de manuseio também tem uma diferença muito, muito grande, né. Na verdade, a teoria do forrageio ótimo foi criada, foi concebida e é modelada para predadores, tá, pessoal? Para esse tipo de consumo aqui. E o trabalho, talvez, não sei se é o mais conhecido, mas o que eu acho mais didático é esse aqui, que modela o tamanho da presa, né? O tamanho da presa com a taxa, né? Com a taxa de consumo, né? Aqui eu acabei removendo o que diz no eixo, me desculpe, mas é a taxa de consumo, né? E aqui é calorias por segundo, de acordo com o handling time, é o tempo de interação, né, com a presa dele. Então pensem que esse bichinho aqui, ó, ele tem essa distribuição que está aqui em cima, ó, de presa disponível, certo? O pico de distribuição, a presa que eu mais tenho disponível tem 8 milímetros, certo? Então eu vou na natureza e eu sei que esse bichinho aqui consome um tipo de presa tal. Não importa qual é agora, tá? Mas a ideia é que a distribuição de tamanho dessas presas, analisaram 460 nesse trabalho, né? É que a distribuição de tamanho é essa daqui e a presa mais frequente tem 8 milímetros. Então, o que a lógica nos diria, né? Matematicamente, né? Qual é a probabilidade maior desse bicho predar em termos de tamanho aqui? Bom, é muito mais provável que ele encontre um bicho de 8 milímetros, né? Se ele predar ao acaso, ele vai predar mais o bicho de 8 milímetros, vai ter uma predação sobreposta com isso aqui, né? O que acontece na natureza? O que ele seleciona de presa? Bom, ele seleciona 7 milímetros, é a mais frequente. Vejam que a distribuição, se a gente fizer uma curva aqui, né, é uma normal também, né, parecida com essa daqui,
mas ela é deslocada para a esquerda, né? A seleção de presa, né? Então é 7 milímetros. Então, o que explica isso, né? Por que esse animal ativamente seleciona presas menores do que a mais abundante? Olhem só que coisa doida isso aqui, né? Por que o bicho faz isso, né? Bom, ele faz isso por causa dessa segunda curva aqui. Então, vejam a quantidade de calorias por segundo que o animal obtém, né? Quando ele está consumindo, quando ele consome uma presa, né? Se ele consome uma presa de perto de entre 5 e 6 milímetros aqui, ele consegue menos de 12 calorias por segundo, segundo esse gráfico aqui, né? Se ele consumir a presa de 8 milímetros, que é a maior possível, ele vai obter essa quantidade aqui de calorias, que é um pouquinho mais do que 15, né? Mas aquele consome é de 7, né? Aquele mais consome é de 7. E aquele mais consome é a que tem a melhor razão de energia obtida por tempo de manuseio. Falar manuseio para aves é estranho, né? Eu participei de uma banca que o pessoal, em vez de usar manipulação, né, que as aves manipulavam o fruto, eles usavam mandibulavam. Achei bem interessante, eu não sabia desse termo, mas só um comentário técnico da área, né? Mas então, esse bicho aqui, o tempo que ele fica mandibulando a presa dele, determina o quanto que ele vai obter de calorias, né? Olhem só a maior presa possível. Ó. Tem umas presas, né, de 10 ali, né, 10 milímetros, bem maiores do que as que ele consome ali e tal, na maioria das vezes, né? Ou com mais frequência, perdão. Por que ele não foca na de 10, né? Tem pouco, mas daqui a pouco essas presas aqui, ou essas aqui, que também são bem frequentes, as de 9 milímetros, dariam mais calorias de acordo com, porque elas são maiores e tal. Só que vejam aqui o tempo, né? O tempo que ele demora para mandibular a presa, vai fazer com que ele gaste muita caloria fazendo isso e ele vai obter quase a mesma coisa que uma presa de 6 milímetros, quase metade do tamanho. Olhem só que coisa interessante isso aqui. Tem um outro fator, pessoal, que não está aqui nesse modelo aqui, que é o tempo que o bicho vai demorar para encontrar a presa mais rara também, né? A presa de 10 milímetros, né? Então, o animal tem que procurar pela presa, né? Então, e a gente tem que assumir que a presa é um recurso, portanto não é algo super abundante que ele olha para o lado e tem presa de 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros para ele escolher, né? Não, ele tem que procurar. E ele procurando, matematicamente, né, estatisticamente falando, ele vai encontrar com maior frequência a presa como que tem maior frequência, né? A de 8 milímetros. Então, ele procura ativamente uma presa menor, que vai que é menos frequente, que vai demorar mais para ele encontrar. Mas mesmo assim, o resultado calórico aqui é melhor, né? Se ele procurasse as presas mais raras, que são as maiores, ele ia gastar, além de mais tempo mandibulando, ele ia gastar muito mais tempo procurando também, né? E procurar quer dizer gastar caloria, né? E daí não compensa ele ganhar menos caloria gastando muito mais também. Isso aqui é a teoria do forrageio ótimo, né? Tem alguns animais que fogem um pouco disso, como esse bicho aqui, né, que fuja do forrageio ótimo, mas eles mudam a dieta de acordo com a presa mais abundante. Não quer dizer que não siga o forrageio ótimo, tá, pessoal? Não confundam. Mas o que acontece? Esse peixe aqui, ele consome minhocas lá. Aí, quando eu tenho só 20% da dieta disponível para ele sendo minhoca, ele consome só 10% na dieta dele. Quando eu tenho pouca disponibilidade de minhoca, né? Quando eu tenho, vamos dizer que de 100 presas disponíveis, 20% são minhocas. Isso aqui foi um trabalho experimental também, tá? Quando eu vou aumentando a probabilidade de minhoca, o que acontece? Vocês estão vendo que começa a subir aqui, né? E quando eu tenho 60% de disponibilidade de minhoca, minhoca compõe 80% da dieta do bicho. Então olhem a variação, ele comia menos de 10% de minhoca quando minhoca era raro, e quando eu tenho minhoca sendo abundante, ele consome 80% da dieta dele composta de minhoca. Então, em parte, pessoal, isso aqui, junto com o forrageio ótimo, explica por que os predadores são generalistas, né? Via de regra, generalistas. Porque ele não tem presa disponível o tempo inteiro. E quando ele tem presa disponível, ele come a presa que ele tem. Então, vejam que se tem pouca minhoca, ele está comendo as outras coisas.
Agora, quando tem muita minhoca, ele, quando chega a 80% de disponibilidade de minhoca, praticamente toda a dieta dele é composta por minhoca. Então ele não é seletivo, né? Ele não é seletivo. Lembra que forrageio ótimo tem a ver com o tamanho da presa e com a questão de energia. Então aqui a gente não está falando de tamanho de minhoca, se a gente fosse analisar isso, a gente ia encontrar também forrageio ótimo por esse animal aqui, tá? Mas então, basicamente é isso. Os carnívoros, né, os predadores, eles acabam consumindo presas ou predando, né, as presas de acordo com a disponibilidade delas no ambiente. E isso é bem complicado quando a gente vai construir, por exemplo, uma teia trófica, né? Porque imaginem que tem para esse bicho aí na natureza minhoca e mais 9 tipos de presa, tá? Tem 10 tipos de presa. A gente vai construir uma teia trófica ligando ele naqueles 10 tipos de presa, porque ele come todo mundo. Se for uma teia que só tem dados binários, né, se eu observei ou não a interação, eu vou ter só uma linhazinha ligando esse peixe com cada presa. Agora, se eu tenho dados de frequência de predação, eu vou ter linhas mais grossas, a gente vai ver isso mais além na disciplina também, quando a gente estudar grafos ali e tal, mostrando a presa que ele mais preda. Só que essa teia que a gente construiu, ela pode ser variável, né, ao longo de um ano, por exemplo. Porque eu posso ter a presa que ele mais preda agora, num mês mais frio, completamente diferente da presa que ele mais vai predar, né, num mês mais quente, porque pode variar a disponibilidade delas, né? Então vejam como é importante a questão da disponibilidade, né, e a questão da plasticidade, né, que os animais têm em relação à predação. Bom, a gente vai falar rapidamente agora dessa questão de predador-presa, lembrando desse exemplo clássico aqui, né, dos modelos de predação, daquela que explicam aquela dinâmica que a gente viu no gráfico no início da aula, que são os modelos de Lotka-Volterra. Eu não vou entrar em detalhes das equações, não vou testar isso com vocês, nem fazer exercício, porque não é o objetivo da disciplina. A gente quer ver as interações de forma mais rápida no início e depois a gente vai passar para estudar elas como redes complexas, e daí eu vou aumentar a complexidade da disciplina nesse sentido, não nesse modelo matemático aqui. Explicando ele rapidamente, o que a gente tem aqui, a gente quer saber qual é a variação na população de presas, né, ao longo do tempo. Então aqui N é presa e P é predador. Então eu quero saber como que varia o número de presas, né, ao longo do tempo, né. Então, para saber isso, eu tenho dois termos aqui na equação. O primeiro termo é o crescimento populacional, e R é uma constante exponencial. Então, se eu ignorar esse termo aqui, o que eu tenho? Eu tenho que a variação temporal da minha população de presa é um crescimento exponencial. Isso, pessoal, para qualquer população é assim. Qualquer população que a gente libere de qualquer tipo de controle, ela vai ter crescimento exponencial. O exemplo clássico somos nós mesmos, né? A curva de crescimento populacional humano, quando a gente conseguiu se liberar, digamos assim, da restrição de recurso alimentar depois da Idade Média lá, basicamente o nosso crescimento é exponencial. E a única coisa que detém um pouquinho esse crescimento exponencial em alguns momentos são grandes crises ou guerras e tal. Mas também é muito pouco, assim, em termos numéricos, né? Só que tem esse fator aqui. O que é esse fator? É a taxa de remoção de indivíduos de presa pelo predador, que é o NP, né? A ANP, que é a remoção de indivíduos da população por predadores, né? Então, o crescimento não é exponencial porque eu tenho esse menos na equação, que eu tenho remoção, né? De acordo com uma taxa que os predadores removem as presas da minha população. Beleza, isso aqui vai dar um modelo em determinado intervalo de tempo. Lembrem daquela variação temporal, né, que tinha, que era um ciclo, assim, né, naquele nosso gráfico lá. Em cada momento desse ciclo aqui, né, em cada momento do ciclo, eu posso calcular o que é o número de indivíduos esperado que eu tenho de presas com base nessas duas variáveis aqui. Eu tenho que conhecer o crescimento populacional daquela população, eu tenho que conhecer a taxa de remoção de indivíduos por predadores. Tá, e como é que eu vejo em relação aos predadores, né? Como é que eu vejo a mudança na população de predadores, né, ao longo do tempo? Bom, vejam que eu tenho aqui o ANP, ó, que é o mesmo termo da equação que tem em cima ali, a gente já vai ver. E eu tenho aqui um M. Esse M é mortalidade. Então, a taxa de mortalidade da população de predadores é o que regula
a população de predadores. Se eu tenho uma população de predadores onde eles só estão morrendo o tempo inteiro, a taxa de mortalidade ela é exponencial também, assim como esse termo aqui. Então eu vou ter uma queda exponencial do número de predadores até eles se extinguirem localmente. Porque tem um menos aqui, né? Eu removo indivíduos com esse termo aqui. O que é esse termo aqui, esse B? Esse B é bem importante. Esse B é a eficiência na conversão de presas em prole. Porque a ANP é a conversão de presas, certo? É a taxa de remoção de indivíduos de presa pelo predador. E o B é o quanto que a população de predadores consegue converter essa biomassa, essa energia que vem das presas, em prole. Se essa taxa é um indivíduo por segundo, isso aqui vai crescer muito, muito rápido, né? Porque vai ser muito maior, vai compensar a minha taxa de mortalidade da população. Agora, se eu consigo produzir um indivíduo a cada 10 anos, então vai ter uma queda, porque a taxa de mortalidade é maior. Certo? Isso é um multiplicador da taxa de remoção de indivíduos. Essas duas equações aqui definem as dinâmicas predador-presa do modelo de Lotka-Volterra. Lotka-Volterra porque os caras, o Lotka e o Volterra, dois autores separados, publicaram mais ou menos na mesma época dois modelos de crescimento populacional muito semelhantes, né? Incluindo essas variáveis aí. Então é assim que se modela isso. Mas como isso aqui tem a ver especificamente com predação, a gente não vai detalhar isso ao longo da disciplina, tá, pessoal? A gente vai colocar a predação como mais uma interação apenas. Os animais tentam escapar da predação de várias formas. Uma delas é tanatose, simulando morte. Vocês já sabem, predadores não comem animais mortos, né? Eles têm que matar o animal para comer, grande parte deles. Coloração, morfologia de advertência, tem uns animais que nem esses dendrobatídeos aqui, que são altamente tóxicos, né, e tal, e avisam isso com coloração, com padrões, enfim. E tem morfologia e coloração críptica também. Eu tenho animais aqui, a mariposa, e isso aqui um lagartinho, né, que são miméticos, o pessoal fala, nem sempre não está necessariamente certo falar que eles são miméticos, tá? Com a vegetação, com o habitat, né, reduzindo a taxa de predação e tal. E eu tenho defesa contra predadores, defesa física, né, como um pangolim ou um tatu, né, que é o nosso equivalente funcional do pangolim aqui na América do Sul, que literalmente ficam imunes a um predador porque eles têm uma armadura, né, por fora e tal. Tem vários animais assim. Isso aqui parece uma cobra, né, mas isso aqui é um plateuminto, né. Então esses animais eles são semelhantes a outros animais que têm peçonha, que tem veneno, ou que são não palatáveis, né, para os predadores, né? E daí isso aqui é um tipo de mimetismo, né? A gente tem mimetismo, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, vocês tiveram na graduação provavelmente, tem nos livros de texto de ecologia, mas tem os mimetismos milleriano, que é talvez o mais conhecido, o batesiano também, que são a ideia de semelhança, né, entre espécies, né, que são impalatáveis, como venenosas e tal, espécies palatáveis, ou mesmo a semelhança entre várias espécies não palatáveis, né? Tudo isso para escapar da predação. E tem o escape ou a fuga ativa da predação, né? Esse trabalho aqui mostra isso, que os animais, entre aspas, assim, né, que sabem que vão ser predados ou que têm uma desvantagem, escapam mais rápido. Então vejam, isso aqui é o quanto que tem esses dois bichinhos aqui, tá? Essas duas lesmas aqui, e elas são predadas por caranguejos, tá? Então a ideia é assim, eu tenho aqui as espécies, né? Tenho 4 espécies aqui, e aqui é quanto que demora para um caranguejo manipular essa espécie até conseguir ingerir ela, ou seja, quebrar a casca e tal, enfim. Tem espécies que demora bem pouco e tem espécies que demora muito, certo? E os caras encontraram nesse trabalho aqui, que é um trabalho bem legal, que quanto mais, e aqui ó, é quanto é a resposta para a fuga do predador. Quanto que demora para os indivíduos daquela espécie fugirem quando vem um predador. Então, o tempo de resposta é bem maior, né? Os indivíduos que fogem mais rápido, né, ou que procuram refúgio mais rápido, são aqueles que são comidos mais rápido também pelo predador. Então, esse bicho aqui, essa litorina, litoreia ou litória, ela é
rapidamente manipulada pelo predador e consumida pelo predador. O predador quebra rápido essa casquinha aqui. Então ela é a espécie que foge mais rápido. Enquanto que essa espécie aqui, ela ou não foge, né? Ou demora muito a reação dela. Por quê? Porque ela é a espécie que tem a casca mais dura, né? E que o predador demora mais tempo para conseguir quebrar. Então, olhem só que interessante também essa relação, esse trade-off que as espécies, que as espécies fazem quando elas ponderam o que fazer em relação à predação. E por fim, a gente está chegando no final da aula, os predadores ou a predação pode mudar drasticamente ambientes. Então, esse trabalho clássico aqui também de ecologia, está aqui o autor do trabalho, que é o Thomas Skinner aqui, estudaram algumas ilhas, né? Algumas ilhas, e nessas ilhas, nas Bahamas, eles tinham algumas ilhas com introdução de lagartos, né? Então, onde tem lagartos introduzidos, tem 13 vezes mais extinção local de espécies de aranha, que são as presas do lagarto. Em comparação com onde não tem lagarto, que tem uma taxa de extinção baixíssima de espécies de aranha, e também em comparação com onde tem lagartos naturalmente nas ilhas, né? Tem uma taxa de extinção também bem menor do que onde tem a espécie introduzida. Então, o predador introduzido, ele tem potencial para extinguir espécies localmente. Pior do que isso, um predador introduzido tem como alterar uma comunidade inteira. O último exemplo que eu vou dar para vocês, esse bichinho lindo aí e tal, que é a raposa das neves, né? Quando ele está numa fase mais matura, ele é bem feio, na real, tem um monte de uns pelos cinza, meio feio, parece um bicho de filme de terror. Depois adulto ele fica bonitinho e tal, morde a câmera, aquela coisa toda legal lá. Só que esse bicho aqui, ele provocou uns problemas ambientais bem sérios em alguns lugares do mundo. Esse arquipélago aqui é o arquipélago das Ilhas Aleutas, que é entre o Alasca e a Rússia, né, onde tinha, ao longo de muito tempo, muitos séculos, na verdade, né, pesca predatória muito violenta aqui, né, até hoje tem, né. E o que aconteceu na época, lá no século, antes do século XIX, final do século XVIII, que o pessoal começou a fazer a pesca aqui. Os navios eles não voltavam para os portos, né, ao longo da temporada de pesca, eles ficavam em algumas ilhas e os marinheiros começaram a levar a raposa das neves, que óbvio que é exótica, né, por isso que eles introduziram, né, em algumas dessas ilhas aqui. Para que eles introduziam as espécies lá? Para ter como caçar no ano subsequente que eles voltavam para lá, eles largavam as raposas lá, e daí quando eles voltavam eles tinham caça para remover pele desses bichos aí, para vender, mas também para se aquecer e tal, mas mais para comercializar depois, né? E para caçar esses bichos aí. Então isso é um experimento natural depois que aconteceu, não nem tão natural assim, enfim, mas que eu tenho ilhas onde que ficaram infestadas de raposa, que são as bolinhas dessa cor aqui, e eu tenho as ilhas que não tem raposa, que são as azuis. Onde não tem raposa é ou porque não deu certo a introdução de raposas, as raposas morreram e não se deram bem na ilha, ou porque não foi introduzido mesmo na ilha. Então o pessoal estudou e comparou, viu o efeito que tem esse predador, raposa é um predador, né? Nessas ilhas. Se raposa é um predador e sobreviveu em algumas ilhas e infestou as ilhas, na verdade, quer dizer que tem presa, né? Para essas raposas. Quem que essas raposas predam? Isso é importante. Aqui os resultados do trabalho, tá, pessoal, de forma bem resumida. O que aconteceu com forbe é qualquer planta herbácea não graminoide, tá? Eu não entendo por que isso aqui acontece. Alguém pode me explicar, né? Gramíneas aqui, né? E aqui o percentual de nitrogênio. O quanto que nas ilhas infestadas e nas livres, né, infestadas aqui e livres embaixo, tem de percentual de nitrogênio nas plantas, né? Como é que é a composição de espécies das plantas, né? Como é que é o total de fosfato, né, nessas no ecossistema todo, né? Lembra, nitrogênio aqui, no caso fosfato também, são descritores do quanto que aquele solo, né, que aquele substrato vai suportar, né, ou vai conseguir produzir, na verdade, né? A ideia de fertilização, né, NPK, que é o fertilizante mais utilizado, que é nitrogênio
P de fosfato, né? E o K de potássio, mas enfim, o fosfato é bem importante também. E daí depois tem a densidade de aves marinhas, porque a ave marinha é o que a raposa preda, né? É a presa da raposa, são as aves marinhas que utilizam aquelas ilhas ali. Bom, o que aconteceu? Aqui livre de raposas, né? Aqui infestado, tem uma redução bem grande do nitrogênio nas forbes, então reduz o nitrogênio dessas plantas aqui. Tem uma redução do nitrogênio das gramíneas também, e tem uma redução total muito grande, vejam aqui, ó, uma redução bem grande da biomassa total do ecossistema. Então eu tenho menos biomassa, né? Eu tenho menos biomassa disponível nos ecossistemas, né? Por que isso está acontecendo? O que aconteceu com a composição de plantas? Vejam como é que é a composição nas ilhas livres de raposa. Eu tenho uma dominação gigante, quase 80% da composição de plantas é de gramíneas, ó, grass, é de graminoides. E eu tenho alguns outros, shrub e arbusto, forbe eu falei para vocês que são as herbáceas não graminoides, né? E moss aqui é fungo, né? É o que importa para nós aqui. Então vejam o que acontece nas ilhas que tem raposa. Nas ilhas que tem raposa, eu tenho uma redução para quase metade da cobertura de graminoides, né? Eu tenho um aumento muito grande dos arbustos, vejam aqui, ó, eu tenho muito mais arbusto onde tem raposa, e eu tenho um aumento muito grande de forbes também, eu tenho mais herbáceas não graminoides, né? Pessoal, raposa é um predador. Como é que raposa alterou a quantidade de nitrogênio de forbe de gramínea? Como é que raposa reduziu para menos de metade a biomassa do ecossistema todo, sendo que raposa não consome biomassa vegetal, né? E se a gente fosse pensar assim, tendo raposa, bom, tem raposa é um predador. Quem que ela preda? Ela preda, sei lá, os herbívoros, por exemplo, né? Teria um aumento da biomassa, né? Porque eu tenho menos herbívoro, não é o que aconteceu. E eu tenho uma mudança total do que é o ecossistema, na verdade, né? E eu tenho uma redução aí de várias ordens de grandeza de potássio, né? De fosfato, né? E daí você já deve imaginar o que aconteceu com relação a aves marinhas. Eu tenho uma redução drástica também na densidade de aves marinhas. Pessoal, a explicação disso aqui é a seguinte. As aves marinhas elas têm um papel fundamental em ilhas oceânicas, que é a deposição de guano, que são os excrementos das aves, né? Que são depositados nos locais que elas se aglomeram nas ilhas. Essa deposição de guano é rica em fosfato e nitrogênio que provém do mar, né? Por que provém do mar? Porque essas aves são predadores de peixes, né? E os peixes estão cheios de nitrogênio, fosfato, etc., que eles removeram do mar. E as aves utilizam esses recursos e o que é depositado no guano, que na verdade é um tipo de solo, né? É fundamental na formação do solo das ilhas, é a adubação natural que esses bichos aqui fazem na ciclagem ou na transferência de nutrientes do ecossistema marinho para o ecossistema terrestre. Não só em ilhas, né? Nos continentes também. Então o predador alterou isso. Olha só que coisa doida. O predador introduzido de novo, né? Então aqui uma ordenação mostrando que tem uma separação total da composição de plantas das ilhas infestadas para as ilhas sem raposas, né? Então aqui os centroides, não é bem centroide, na época esse trabalho é antigo, na época o pessoal chamava de outra coisa que está aqui, ó, intervalo de confiança dos eixos, né, de ordenação para cada um dos eixos aqui, para os dois eixos. Então, sem nenhuma sobreposição, intervalos de confiança aqui, né? Isso aqui seria o centroide da ordenação. E aí aqui embaixo eu tenho a variação de nitrogênio do isótopo 15. Por que isso aqui é importante? Porque nitrogênio do isótopo 15, nesse trabalho, é um trabalho da Science bem complexo, depois eu vou passar a referência para vocês, se quiserem ler em detalhes. É o nitrogênio que a gente sabe que vem de fontes marinhas, tá? Então, o que aconteceu no solo, por exemplo? Ó? Nas ilhas infestadas, que é nessa cor aqui, que é vermelho, eu acredito, nas ilhas infestadas eu tenho menos de metade do nitrogênio marinho no solo. Em gramíneas, é zero, né? É zero, a variação é negativa, teve remoção disso. E em forbes também, teve remoção de nitrogênio proveniente do mar. E olhem em vários níveis tróficos, ó, moluscos, passarinhos, né? Desse grupo de aves, né? Dípteros e aranhas, olhem coisa maluca. Tem redução
do nitrogênio proveniente de fonte marinha em todos os níveis tróficos do ecossistema de cada uma dessas ilhas aí. Tudo isso provocado por uma espécie de predador invasor. Olhem só que coisa fantástica que pode fazer um predador invasor. Bom, essa aqui é a referência. E isso aqui basicamente testou a ideia de mundo verde, né? Que é aquela regulação das cadeias ou cascatas tróficas, né? Pelos predadores que regulariam, né? Os herbívoros e tal. Mas na verdade o que foi encontrado é que sim, os predadores introduzidos mudam dramaticamente o ecossistema inteiro, em várias ilhas, né? E eles influenciam as redes tróficas, olha que interessante e tal. Mas na verdade o que eles fizeram foi alterar o transporte de nutrientes entre sistemas, né? Com efeitos indiretos, numa rota diferente do que a gente imaginou que era da cascata trófica. O que a cascata trófica prediz? Por isso que tem trabalhos que criticam a ideia de cascatas tróficas, né? A ideia de uma cascata trófica ou de interações em cascata é que o predador ele vai alterar o herbívoro e o herbívoro vai alterar a quantidade de plantas do sistema e a quantidade de plantas do sistema vai alterar, por sua vez, os herbívoros aqui, né? E daí a quantidade de herbívoros vai depois regular a questão do predador, né? Isso aqui seria o efeito em cascata, que vai caindo de um nível para o outro. O que a gente observou nesse trabalho aqui? Na verdade, nesse trabalho, a gente está vendo aqui o resultado de um trabalho que mostrou que o efeito trófico do predador ele pode ser indireto, né? Totalmente indireto, e não necessariamente na ordem que a gente esperaria aqui ou com o framework que a gente esperaria. Então, predação, pessoal, pode alterar várias propriedades dos ecossistemas, né, inteiros, né? E eu recomendo que vocês assistam esse documentáriozinho aqui. Esse link é para um mini documentário, um resumo do documentário dos lobos de Yellowstone. É um documentário muito legal e o título dele é Como Lobos Mudam Rios. E daí ele mostra como que a reintrodução ou reestabelecimento das populações dessa espécie de lobo nativa daquela região lá do Parque de Yellowstone restabeleceu os ecossistemas de rios, né, de todo o parque, reintroduzindo um predador. Então é bem interessante a ideia de efeito do predador em vários, ou da interação-predação, né, em vários outros aspectos do ecossistema. Então, pessoal, é isso sobre predação. Próxima aula a gente vai começar a trabalhar interações mutualísticas. Um abraço para todos e para todas.